glória de Deus, vamos se ajoelhar e orar para Deus, para abençoar nosso culto, nosso dia, amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar nesse lugar, Pai. Ô Espírito Santo, mais de Ti nessa casa, nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. O Senhor sabe que cada um precisa nessa noite, Pai. Venha fazer um milagre nesse tempo, Pai, nesses seus irmãos, Pai. Cuida deles, que tem cuidado da gente, Pai, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, mais de Ti nessa casa, Pai. Vem cuidando dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Ô Deus poderoso, obrigado, Senhor, por você ter feito a nossa vida, Pai. Ô Espírito Santo, vai cuidando dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado, Senhor. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado e nós nem sabemos, Pai. Somos gratos, Senhor. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, nesta noite toda a gratidão, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem olhado para as nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, meu Deus. Nós vamos entrar, Senhor, nesse período de adoração a Ti, Senhor, onde nós vamos dedicar, Senhor, esse tempo exclusivamente para Ti, Senhor. Por isso, já vai recebendo todo louvor, toda adoração, Senhor. Tudo que fizermos aqui, Senhor, que o Senhor seja engrandecido em tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai tirando, Senhor, tudo que não provém de Ti, Senhor. Tudo que nos atrapalha de entrar verdadeiramente na Tua presença, Senhor. Tira toda a distração, tudo aquilo que vem, Senhor, nos preocupar nessa noite. O Senhor ia tirar, Senhor. Nós venhamos entregar, Senhor, o nosso melhor para Ti, verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai querido. Guarda aqueles que estão chegando ainda. Traz em segurança. Que todos que estão aqui, Senhor, e aqueles que vão chegar, não saiam daqui como entrou, mas que venham a ser transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor, pela Tua presença, pela unção que despedaça todo o jugo. Ó Senhor, meu Deus, vem neste lugar, Senhor, da Tua glória, enche este templo, enche os nossos corações, enche as nossas vidas, Senhor, com a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Pai querido, seja conosco, Senhor, nesta noite, seja conosco, Senhor, depois da comunhão, seja conosco, Senhor, fala aos nossos corações, fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, nos direciona nos nossos caminhos, porque nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti e vamos Te adorar, Senhor, com o nosso melhor esta noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Amém? Oh
Amém. Vamos dar abertura desse culto hoje, né? Abrindo a palavra de Deus lá em Tiago 1,19. Amém? Tiago 1,19 diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então nós devemos ser, né, pacientes, né? Não se irar com qualquer ofensa, né, irmãos? Porque a justiça, quem faz por nós é Deus. Estamos Amém. firmados na palavra. Glória a Deus. Então quem vai fazer justiça é por nós, porque no dia a dia a gente vai encontrar muitas ofensas, né? Até sinal de morte, alguém do nada. Eu já recebi sinal assim que queria me matar, né? Sem saber porquê, né? Então é só Deus que pode proteger a gente, né? É verdade. Dessas coisas, esse sinal maligno, né, que a gente se encontra nessa terra, né, irmão? Então nós devemos ser praticantes, não somente ouvintes, mas praticar a palavra de Deus, né? E não irar é um bom começo já para nós praticarmos, né? Para que nós não
entramos na cilada do inimigo. Amém, irmão? Então, Amém. vamos orar. Glória a Deus. Senhor Aleluia. Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus agora, Pai, nós estamos reunidos numa só fé aqui, Pai, para exaltar seu grande nome poderoso, Pai, em nome de Jesus, que nos dê entendimento, que esse culto seja para nos abençoar, derramar sua bênção sobrenatural a cada um de nós, Pai, querido e santo e poderoso, porque nós dependemos do Senhor, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Todos os passos que nós damos, precisamos da sua presença, da sua proteção. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine, nos capacite, Pai. Nos ajude hoje a aprender mais uma palavra vinda do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ser não apenas ouvintes, mas sim praticantes, Pai. Para que o Senhor se agrade de nós e nos abençoe e nos proteja de todo o mal e todo o perigo. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, aleluia.
do Senhor age na sua vida agora. Age, Senhor Jesus. Transforma aí, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele.
É um momento que nós vamos honrar a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. E é um assunto que é muito falado, né? É um assunto que tem muitas contradições por aí afora sobre dízimo. Se dízimo é coisa de Velho Testamento, o dízimo não tem no Novo Testamento, eu não vou dizimar, eu não posso dizimar. Mas a palavra de Deus diz para nós hoje no livro de Mateus 23, Mateus capítulo 23, versículo 23, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais ao hortelã, o endro e cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Amém? Aqui o Senhor Jesus ele está repreendendo os escribas e os fariseus. Eles dizimavam a hortelã, o endro e o cominho. Só que eles falhavam em outra coisa, que era o mais importante que Jesus fala. O mais importante, desprezar o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o dízimo ele está no Novo Testamento. O dízimo ele é bíblico. O dízimo é uma prática bíblica. E também, irmãos, o dízimo é algo de coração. É algo que você reconhece que Deus é o dono da tua vida. É algo que você reconhece que Deus é o dono do ar que você respira, da força que você tem nos seus braços para você levantar, trabalhar, fazer os seus deveres no dia a dia. É um coração grato que reconhece que tudo que Deus fez. E aqui Jesus fala: vocês, os escribas, os fariseus, vocês estão antigos servos, vocês estão dizimando, mas vocês estão agindo, desprezando o que é o mais importante, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, é como o Senhor dizer: eu sou cristão, eu sirvo a Deus, sirvo a casa de Deus, eu pratico a palavra de Deus. Não estou contradizendo aqui a palavra de Jesus, mas é a mesma coisa falar isso, que eu sou tudo isso, eu pratico a palavra, mas eu deixo de praticar o dízimo. Porque o dízimo é bíblico. Porque, irmão, somente quem sabe, que está na frente de uma obra, que está com a mão marada, como a palavra de Deus diz, sabe quando que custa pagar energia, o aluguel, uma água. E também não é só isso, tem as taxas também, porque onde eu e meu marido pastoreavam, nós também tínhamos que pagar aluguel, água, luz, nós tínhamos que pagar também taxa regional, taxa nacional, taxa estadual, nós tínhamos isso também, e muitas das vezes a gente tinha que tirar do nosso bolso para pagar. Dízimo é algo do seu coração, é bíblico, devemos praticar. É algo que você vai reconhecer que Deus é o Deus da sua vida, que Ele provê todas as coisas. Quando, irmãos, eu me batizei, eu me tornei dizimista. A primeira coisa assim que eu batizei, que uma irmã falou para mim: agora você tem que pagar o dízimo. Eu falei: vixe, mas irmã, o que é isso? Cheguei em casa e falei pro meu marido: ele não era convertido. Toda vez que testemunho para edificar a sua fé em Deus. Cheguei nele e falei: eu batizei, e a irmã falou que eu tenho que pagar o dízimo, devolver o dízimo para Deus. Ele pegou e falou assim: Luiz, esse negócio vai dar certo. Não, se tirar 10% do dinheiro, eu sou católico, pode parar com isso. Não vai dar certo. Aí eu falei assim: mas eu quero ser fiel a Deus. Eu quero ser fiel. Eu quero praticar a palavra. Eu quero, porque Ele fez muitas coisas na minha vida. E assim eu falei para minha pastora, eu falei: pastora, meu marido ele quer que eu dizima.
ele é católico, então ele quer que eu dizia, o casal não faz nada. Para você, mulheres que às vezes estão aqui, ainda o seu marido ainda não se entregou a vida a Cristo, através do seu testemunho, ele vai aos pés de Cristo. Ela falou para mim, não faz nada, através do seu testemunho, através da sua fé, ele vai ver, e Deus vai trabalhar na vida dele também. E assim foi, irmãos. E assim foi. Só que ele estava no propósito, eu não sabia. Aí um dia, passou o tempo, ele falou assim, como que eu faço para me batizar? Eu falei, o quê? Como que eu faço para me batizar? Claro, tem que falar com o pastor, né? E aí ele vai marcar um dia, ele vai te dar um estudo bíblico, o batismo e tudo. Aí você vai dizer por quê? Porque eu quero batizar. Até o nosso, nós falamos pai na fé, né? Que foram nossos pastores que nos discipulou. Ele falou que o meu marido já veio convertido, porque ele leu a Bíblia antes de conhecê-la, né? Antes de se entregar a Cristo. Então, irmãos, ele se tornou um dizimista. Para quem nada, para com isso. Ele se tornou um dizimista. Estou falando isso para glorificar o nome do Senhor. Porque reconhecemos o que Deus fez por nós. A nossa vida antes de conhecer a Cristo, só eu, meu marido, aqueles que minha família, meus familiares e meus conhecidos, meus amigos, sabem como que era a nossa vida. Então a gente é fiel no dízimo. Às vezes você, mas você não veio trazer aqui. Mas o meu dízimo está junto com o meu marido. Então, Paulo disse lá em Efésios 5 que o homem é o cabeça da mulher. Então eu entrego para ele. Fica tudo ali no envelope. A gente dizima. Não deixamos de dizimar e nem de ofertar. Então, irmãos, o dízimo, ele é bíblico. Ele é bíblico. É algo que você vai reconhecer. Deus, eu reconheço tudo que você fez para mim. O Senhor faz na minha vida. É algo de gratidão no seu coração. É a mesma coisa eu falar, eu faço tudo isso, eu pratico a palavra, eu faço algo na igreja e deixar de praticar o dízimo. Mas é bíblico. Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, mas é o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, ou seja, vocês devem sim dizimar, mas vocês não podem omitir de praticar também a outra, que é a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Praticar a fé. Amém? No 2 Coríntios 9, versículo 7, fala sobre a oferta. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? É questão de coração. Você abre o seu coração. Abre o seu coração e reconhecer o Deus que você está na presença dele nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar neste momento. Antes de você trazer a sua oferta, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos meus irmãos, Pai. Apresento cada um deles na tua presença. O Senhor conhece o coração de cada um. Não sou eu, Senhor, que nos conhece, mas o Senhor conhece muito mais. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Assim como o Senhor prometeu lá no Malaquias 3:10, lá onde o Senhor fala, fazer prova do Senhor, o Senhor abençoará. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aqueles que ainda, meu Deus, estão na indecisão, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque no coração, venha transformar. Oh Pai, em nome de Jesus, venha abençoar, Senhor, porque é o Teu Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa os dizimistas, os ofertantes desta noite. Abençoa também aqueles que não trouxeram, que não têm, meu Pai. Em nome de Jesus, venha prover, Senhor, na vida de cada um deles, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Vamos chamar as crianças para subir.
semana em casa é bom, né? A maioria fica uma semana em casa, né? Eu tô com as pernas doendo aqui, sabe por quê? Fazer hoje na casa. Pegamos pra limpar o quintal, arrancar todos os matos. E aí tô aqui que eu não consigo nem com as batatas da perna do doendo aqui, tanto de casa. E a casa tem 20 cortinas, então imagina só, tira a cortina, Meu Deus, 2 dias para fazer tudo isso. Mas agora, né? Porque a gente trabalhando aqui não dá para fazer tudo isso, né? A gente tem que só dar uma, né, ajeitada na casa. Agora aproveita os feriados para fazer o grosso, né? Meu Deus do céu, mas né, até que nos tenha ajudado o Senhor, amém? Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite. O Senhor tem falado muito comigo, né? Que como a gente na nossa correria, às vezes a gente não percebe, né? Salmos 116, versículo 12. 116, 12. E diz assim a palavra do Senhor: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor? O que você pode dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? Bem embaixo da sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, é a palavra que o Senhor falou comigo, Senhor. Jesus, em nome de Jesus, fala com meus irmãos também. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sinto a tua presença, eu sinto o teu mover, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha distribuir a palavra conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha agir aqui no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, leva essa mensagem para cada um dos meus irmãos, irmãs e aqueles que estão assistindo também pela internet. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém? Então, o salmista, né, ele se pergunta o que ele pode fazer para retribuir a Deus por tanta bondade, né? Você já se perguntou como que a gente pode retribuir por tudo que Deus fez e faz por nós? Nós temos um Deus tão grande que tem tudo, que faz tudo, que criou os céus e a terra. Nós ministramos louvor agora há pouco, né? Ele fez tudo, ele é grandioso, é maravilhoso, né? O que nós podemos dar a Ele por tantos benefícios que o Senhor tem feito? Não é? Mas aí você deve perguntar para mim, mas pastora, quais são os benefícios? Alguém pode perguntar, né? Porque a gente, na nossa vida, na nossa corrida do dia a dia, às vezes a gente não consegue reconhecer o que é o benefício de Deus na nossa vida e o que não é. A gente começa a tratar como aquilo como normal, né? Gente, aqui no Japão nós somos muito abençoados. Eu falo isso porque eu já vivi uma vida muito sofrida no Brasil, de passar necessidade, de falta de alimento. Muitos aqui, né, são muitos que nasceram aqui, não sabem o que é isso, passar falta de alimento em casa, né? E a maioria não sabe, mas é muito difícil a gente passar por isso, né? Então, às vezes a gente não reconhece. Você ter um alimento em casa é uma grande bênção. A gente ter o que comer, né? Ter o que vestir, ter o que beber, ter onde trabalhar. Isso é uma grande bênção, né? Mas as bênçãos do Senhor também, elas podem se dividir assim, bênçãos visíveis e bênçãos invisíveis, né? As visíveis são que todo mundo vê. E as invisíveis são que estão lá, mas nem sempre nós reconhecemos, né? Por exemplo, as bênçãos visíveis. Temos saúde física, mental, temos família, amigos, irmãos que amamos, que nos amam, né? São bênçãos visíveis que nós estamos vendo. Ter casa, ter alimentação, trabalho, ter renda, ter momentos de alegria, a proteção contra perigos, né? E as bênçãos invisíveis, quais são? Né? As invisíveis, muitas vezes a gente não consegue conhecer, é paz em meio às dificuldades, né? Quem sente paz quando está passando por luta, por, né, momentos difíceis, né? E às vezes a gente não consegue reconhecer, né? Perdão, reconciliação com Deus, né? Quantas vezes a gente erra com o Senhor e o Senhor nos perdoa e a gente não percebe, não é? Mas Ele nos perdoa, é uma bênção que é invisível, né? A presença do Espírito Santo,
A palavra diz que o Espírito Santo está conosco o tempo todo. Quantas vezes a gente não percebe que ele está aqui? Não é? Muitas vezes a gente não percebe. E quando nós temos força para enfrentar os desafios, quando a gente vê, já passou aquele desafio, né? A gente está passando aquela luta, aquela situação, e aí de repente passou, né? E é uma bênção invisível. A gente não sabe como passou, mas passou. Né? Eu quero compartilhar uma ilustração com vocês que vocês vão entender melhor, né, a respeito das bênçãos, né? Tinha um homem que ele sempre reclamava da vida. Quem conhece gente que reclama da vida? Muitos. Né? Eu conheço, eu também reclamo da vida. Às vezes, por nada, eu estou reclamando lá. Né? Ai, que dor nas pernas de subir para trocar cortina. Glória a Deus, tem cortina, não é? Glória a Deus que tem cortina na casa para poder tirar, para lavar, para colocar limpinho lá de novo. Glória a Deus que tem sabão para lavar as cortinas, amaciante, né? Para ficar cheirosinho. Quantos anos eu não tinha amaciante para lavar minhas roupas em casa, gente? Verdade? Não tinha dinheiro, eu comprava o sabão e comprava o amaciante. Então, glória a Deus por isso, né? Mas, um dia, esse homem que reclamava de tudo, ele caminhava e viu que seu caminho estava cheio de pedras. E ele reclamava, por que tanta pedra no meu caminho? Isso só atrapalha. Aí um sábio que estava passando perguntou, você já reparou que essas pedras também servem para você apoiar os pés e caminhar com segurança? E o homem percebeu que apesar das pedras parecerem obstáculos, elas também eram apoio para não escorregar ou cair. Passou a olhar aquelas pedras de outro jeito, não só como problemas, mas como bênçãos disfarçadas, né? Então, muitas vezes, a gente tem tanta bênção na nossa vida e a gente não percebe, né? São bênçãos disfarçadas. E essas pedras, né, no nosso caminho, elas são necessárias. Por quê? São necessárias para o nosso fortalecimento, porque os músculos só crescem quando enfrentam resistência. Quem faz academia ali? Né? Só quando a gente tem resistência, você começa a pegar peso, começa a exercitar, os músculos começam a crescer, não é? E a gente também, na nossa vida espiritual, temos que formar músculos espirituais, né? Como você está espiritualmente? Está forte? Está musculoso? Está fraquinho? Né? Tem que aumentar e a gente tem que exercitar a nossa fé, né? Para poder a gente ficar forte espiritualmente. E também as pedras são necessárias no direcionamento. Né? Muitas vezes um obstáculo muda a nossa rota e nos leva a um caminho melhor que não enxergaríamos. Não é verdade? Quantas vezes a gente está indo por um caminho, acontece alguma coisa que nos faz ir para o outro lado, que vai ser melhor para a gente. Né? Também, essas pedras do nosso caminho, elas geram humildade e dependência de Deus. Né? Elas nos lembram que não podemos caminhar apenas com nossa força. Precisamos da graça e sabedoria do Senhor. Né? E também essas pedras servem como um testemunho. Quando vencemos as pedras, nossa vida se torna um exemplo para outros que estão passando pelo mesmo tipo de caminho. Não é? Então, essas pedras, que são as dificuldades que nós passamos, elas servem para ser testemunho para outras pessoas. Né? Se a gente for pensar, como Josué, ele fez o Jordão. Está lá em Josué 4, do 1 até o 7. Josué 4, do 1 até o 7. Diz assim: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoam-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que haviam escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento para entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o Jordão parou de correr contra a arca da aliança do
Senhor passou por ele. Essas pedras serão sempre uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Então, as pedras que nós encontramos no meio do nosso caminho, elas vão servir de memorial, né, de lembrança daquilo que nós passamos para nós e para os nossos filhos, né, e para toda a geração, né, conforme a gente for, né, contando o nosso testemunho, porque nós precisamos contar o nosso testemunho, né, para as pessoas que estão do nosso lado, para os nossos filhos, né, nossos filhos precisam crescer sabendo do nosso testemunho. E vão ser lembranças, né, essas pedras memoriais. Deus, Ele nos abençoou até mesmo nas dificuldades, né? E nós precisamos abrir os nossos olhos para perceber, né? Quais bênçãos você já recebeu e nem percebeu, não é? Quantas bênçãos você já recebeu e nem percebeu, né? A gente reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida gera gratidão. É isso que a gente está fazendo aqui, estudando. A gente está gerando gratidão no nosso coração, né? Gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Ele faz. E mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito, Deus, Ele tem sempre um escape para nós. Deus, Ele sempre tem um caminho, né, para nos ensinar, mesmo quando as coisas estão difíceis. E continuando o Salmo, né, 116, agora versículo 13 e 14. Salmo 116, 13 e 14. Ele respondendo, né, aquela pergunta que ele fez: que farei eu, né, ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Diz assim, ele respondeu: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Olha só o que a gente pode fazer em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele faz, né? Então, o cálice da salvação é o símbolo da entrega total a Deus, né? Quantos são pais e mães aqui? Bem, quando você dá um presente para o seu filho, e ele é um filho cuidadoso, que cuida daquele presente, que ele guarda com carinho, né? Que você vê que ele é cuidadoso, você não fica feliz? Imagine Deus, quando Ele dá algo para nós, né? E a gente valoriza aquilo, a gente percebe, né, aquilo que Deus está fazendo. Ele também fica muito feliz, né? E como que é? Será que nós temos cumprido mesmo nossos votos com o Senhor? Nós temos feito mesmo, né? Entregado a Deus assim, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Como está a nossa vida diante de Deus? Né? Cada um analisa a si mesmo, né? E vê. E o que significa a gente honrar a Deus com a nossa própria vida? Né? Nós devemos reconhecer e demonstrar na prática a grandeza de Deus. Lá em Provérbios 3, do 5 até ao 8, Provérbios 3, do 5 até ao 8, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não confie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não confie em você só, no seu braço, né, no que você sabe, no que você entende. Né? O 6, reconhece em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos conhecer Deus nos nossos caminhos. Tudo, quando nós levantamos, quando nós andamos, quando nós sentamos, quando nós vamos trabalhar, tudo nós temos que conhecer Deus nos nossos caminhos. Né? No 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Né? Então, ele está aconselhando aqui: teme ao Senhor e aparta-se do mal. Né? Então, que a gente não venha a ter nenhuma ligação com mal nenhum. Né? Em nome de Jesus, todos nós aqui venhamos a ter ligação somente com o Deus. Bem? Antes de falar sobre reconhecer a Deus, Salomão, ele lembra que devemos confiar nele com todo o coração, sem depender apenas da nossa lógica ou experiência. O resultado de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor e entregar os nossos caminhos
nas mãos do Senhor é paz, saúde espiritual e até mesmo física, pois a obediência a Deus traz descanso à alma. Quantas pessoas estão lá de fora que não tem descanso para a alma? Né? As pessoas estão correndo de um lado para o outro, com a alma atribulada, né? Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós descansamos e Ele nos dá a paz. Amém? Honrar a Deus em todos os nossos caminhos é viver de modo que Ele seja a direção, não apenas o socorro nos momentos de emergência. Quantas pessoas vêm buscar Deus somente quando está tudo ruim, tudo perdido, quando não tem, né, outra saída a não ser Deus. Em último caso, eu vou buscar Deus. Não, a gente não pode ser assim. A gente precisa buscar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser em primeiro lugar, né, e não nos momentos mais difíceis, né? João 14,15 diz assim: se você me amar, guardará os meus mandamentos. Jesus disse isso, né? Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. E Mateus 25,40: o que fizerdes ao menor desses, a mim fizerdes, né? Então, honrar a Deus envolve obediência, integridade, serviço e adoração. É difícil, não é fácil, né, a gente honrar a Deus. Em integridade, em serviço, em adoração. Nós temos um exemplo bíblico assim, que eu gosto muito na palavra do Senhor, que é Daniel. Daniel é um exemplo de obediência, né? Maravilhoso. Então, mesmo vivendo na Babilônia, numa cultura pagã, né, longe da sua terra, e sob pressão, Daniel honrava a Deus em cada decisão, né? Então, nós vimos que Daniel honrou a Deus na alimentação, né? Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, decidiu fazer uma alimentação saudável, né? E na oração, Daniel orava 3 vezes por dia, né? Mesmo quando ele foi proibido, ele continuou orando, né? E na integridade, no trabalho como alto oficial do império, né? Não havia corrupção e nem desonestidade. Nós temos Daniel aqui um grande exemplo. Você pode falar de alguém que no trabalho é honesto, mesmo quando ninguém está vendo. Em casa mantém seu tempo de oração e leitura da Bíblia, apesar da correria. E em decisões pequenas e grandes, ora antes de agir e busca a direção de Deus, né? Isso mostra que honrar a Deus não é só no culto ou, né, aqui, mas nas escolhas do dia a dia, nos relacionamentos, no uso do dinheiro, no modo como falar e até no jeito de lidar com as injustiças, né? Conforme o irmão Pedro abriu aqui, né, o culto falando a respeito de quando sofremos injustiça, a gente colocar nas mãos do Senhor, né, e não tomar a justiça com as nossas próprias mãos, mas entregar para aquele que é justiça. Então nós devemos fazer isso. Então, existem obstáculos que nos impedem de honrar a Deus, né? Esses obstáculos são desafios do nosso dia a dia, ainda mais aqui no Japão. Cansaço, a rotina, né? Prioridades erradas, a gente põe coisas no lugar que no lugar de Deus que não é para pôr, né? E a gente precisa aprender a descansar em Deus. Quando nós entregamos algo para o Senhor, entrega e descansa. Isso é para mim também, viu? Entrega e descansa. Faz assim, entrega, tá bom também. Entrega, descansa. É assim que a gente tem que fazer. Não pode entregar e pegar de volta. Tá bom? Tem que entregar e descansar. Pode ficar pegando de volta toda hora. Porque, né, eu ainda estou no processo. Às vezes eu entrego e eu fico pensando aqui de novo. A gente está aprendendo, né? Estamos aprendendo. Né? Então a gente precisa buscar renovação espiritual, né? Buscar a presença de Deus. Porque, como eu costumo falar, só no sábado, gente, essa hora aqui, 40 minutos de pregação, meia hora de pregação, isso aqui não alimenta a gente para a semana inteira. Amanhã você vai estar com fome espiritual. Se você não se alimentar até o próximo sábado, vai chegar no sábado, você nem vai querer ir para a igreja, na verdade. Você vai ficar tão cansado que você nem vai querer ir para a igreja. Então, todo dia a gente precisa se alimentar da palavra. Todo dia. Né?
falou comigo durante a manhã no meu devocional. Porque eu penso assim, se acaso tem alguém lá no grupo que não conseguiu buscar, né, assim, de manhã ali no seu devocional, vai ler aquilo lá, já é o seu devocional também, né? Aí vai ficar no espírito também. Então, eu acho muito importante. Esses dias eu não coloquei porque eu estava fazendo limpeza na casa, na segunda-feira eu vou começar. Amém? Então, nós precisamos buscar Deus diariamente. Oração e gratidão diária. Todos os dias nós temos motivo para agradecer a Deus, amém? Amém. Se nós Glória a levantamos e a gente respirou, a gente já tem motivo para agradecer a Deus. Quantos não acordaram naquele dia? Né? Quantos estão no hospital, estão passando por dificuldade, né? Às vezes de financeira, passando por tanta coisa. Né? E a gente, graças a Deus, normalmente, graças a Deus, estamos todos bem, estamos todos com saúde, todos, né, trabalhando, não temos falta de nada. Né? E eu quero lançar um desafio aqui nessa noite. O que você pode fazer nessa semana para honrar a Deus? O que você pode fazer? Eu quero que você pense, depois quero que você conte testemunho. Tá? Vem aqui contar o testemunho semana que vem. Tá bom? O que você fez para honrar a Deus nessa semana? Né? E quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós queremos ficar na presença dele. Viu? Isso daí é um segredinho. Quanto mais a gente está na presença de Deus, mais a gente quer buscar ele. Então, né? Então, o que nós aprendemos essa noite? Reconhecer as bênçãos, responder com gratidão, honrar a Deus na nossa vida. Né? E tudo isso nós aprendemos aqui nessa noite. E eu quero terminar, né, antes da gente estar orando, com o início desse salmo 116, versículo 1 e 2. Diz assim, ó, 116, 1 e 2. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Gente, que lindo, né? Que maravilhoso, que salmo. Quem pode dizer, eu louvarei o Senhor por toda a minha vida. Obrigada, Senhor, o coração se enche de gratidão do Senhor, se enche. Como a pastora Luísa falou, né? Só os nossos amigos, nossos familiares sabem que a gente era lá atrás, né? Por isso que a gente valoriza tanto a presença de Deus. Meu Deus, se eu não fosse o Senhor na minha vida, eu não sei nem onde eu estaria. Talvez a gente estivesse no 10º casamento, se já não tivesse, né, mais ainda. Porque pensa na pessoa que vive, era eu. Graças a Deus, Jesus me encontrou. Amém. Glória a Deus. Todos os dias que Jesus me encontrou. Aleluia. Aleluia. Temos um Deus tão grande, e Ele cuida da gente individualmente. Cada